Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Neemias. É assim, de quarta-feira a voz está de um jeito, de domingo de manhã é outro. Neemias, capítulo de número 1. Neemias, capítulo de número 1. Muito fácil encontrar. Ele é depois de Esdras e antes de Esther, amém? Neemias, capítulo de número 1. Quem já encontrou, diga amém. As palavras de Neemias, filho de Acalias. Aconteceu que no mês de Quisleu, no ano 20º, eu estava na fortaleza do palácio de Suzã, capital do reino. E veio Anani, um de meus irmãos, junto com alguns homens de Judá. E lhes perguntei pelos judeus que escaparam do cativeiro e também a respeito da cidade de Jerusalém. Versículo 3. Pode pôr. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá da província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas foram queimadas a fogo. Versículo de número 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, me assentei, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, de uma história muito conhecida de toda a igreja. Essa história desse livro histórico de Neemias, considerado um livro histórico, ela acontece pós-cativeiro. Diga assim comigo, diga pós-cativeiro. Ou seja, 70 anos ou mais antes, Judá havia sido invadida e Jerusalém estava devastada. O templo tinha sido saqueado, a Babilônia saqueou todos os utensílios sagrados da casa de Deus, todo o ouro foi roubado, a cidade de Jerusalém foi queimada, foi destruída, seus muros estavam rompidos, estavam destruídos, cheios de brechas. A cidade com as suas 12 portas já não tinha mais porta. Ou seja, a situação do povo é o que está no versículo de número 3. Estava em grande calamidade, em grande miséria, os muros estavam derribados, as portas estavam fendidas e queimadas a fogo. Então, quando vem essa notícia para Neemias, qual é a posição de Neemias? Diga assim comigo, diga assim, Neemias estava no palácio. Diga assim, ó, Neemias tinha conforto. Diga assim, Neemias tinha trabalho. Diga, Neemias tinha proteção. Mas quando Anani chega com a notícia, ele chega com a seguinte notícia: o povo está em miséria. Jerusalém está destruída, os muros estão fendidos e as portas estão queimadas. Neemias, ele é impactado com aquela notícia. E você vê que o coração de Neemias não estava em Suzã, mas estava em Jerusalém. Porque quando Anani chega, a primeira coisa que Neemias fala é o seguinte: o que tem acontecido com o povo? O que aconteceu com aqueles que restaram em Jerusalém e com a cidade? Então, quando Anani dá aquela notícia, se levantam muitos obstáculos, notícias ruins, está tudo devastado, está tudo destruído. A cidade do grande Deus, a cidade dos teus sonhos, ela está destruída, o teu sonho está destruído. A posição que Neemias assume quando recebe a notícia é uma que todos nós assumimos quando nós recebemos uma notícia ruim. Versículo 4 diz que ele se assentou, chorou, lamentou. Mas Neemias, ele é diferente da gente. Pergunte por quê? Porque ele se assentou, ele chorou e ele lamentou. Isso mostra a humanidade dele. Mas também em seguida ele jejuou e orou. Não, vou falar de novo porque eu acho que você não ouviu o que eu disse. A gente para ali, ó, no lamento. A gente se assenta, a gente chora, a gente reclama, a gente lamenta, a gente conta história. Mas a gente esquece que não pode parar ali. É um direito seu lamentar, é um direito seu chorar, é um direito seu se entristecer. Você não é um semideus não, irmão. Você tem que chorar, você tem que se entristecer, você tem que ficar chateado. Mas só que você também tem que orar e jejuar.
Diga assim para quem está do seu lado: é isso que vai mudar a tua história. Então, quando Neemias assume essa posição, em seguida, depois vocês vão ver nos versículos próximos, ele ora, ele jejuma, ele pede perdão ao Senhor pelo povo e por ele, e ele coloca um desejo no coração. Pergunte assim: qual? Eu preciso ir para Jerusalém para fazer alguma coisa. Eu vou falar de novo, porque você não ouviu. O desejo que nasceu no coração dele: eu preciso ir para Jerusalém, e eu preciso fazer alguma coisa. Às vezes você está dentro da igreja, você está no seu âmbito familiar, você está olhando para o seu casamento, olhando para os seus filhos, e você sabe que algo está acontecendo, mas você não faz nada. Tem que nascer primeiro um desejo no teu coração. Não adianta eu trazer aqui 1 milhão de palestrantes para casais, se no teu coração não está o desejo de restauração da tua casa. Dentro de você, dentro da tua casa, dentro da tua família, tem que estar o primeiro passo para a mudança, para a transformação. Não importa, irmão. Pode ser o melhor palestrante, a melhor persuasão que ele tenha. Ele vai embora e você vai continuar morando com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos. E os anos vão se passar e o problema vai voltar. Porque a restauração, o desejo de mudar, o desejo de ser melhor tem que nascer primeiro no coração daquele que está recebendo a má notícia. Vocês estão aí ou vocês já foram embora? E o fantástico, sabe o que é? Pergunte o que é. É que Neemias estava muito confortável. Ele estava no palácio, ele trabalhava no palácio, ele tinha segurança, não faltava alimento, não faltava nada. Diga, muito confortável. Do outro lado eu tenho uma cidade em miséria. De um lado eu tenho um palácio, conforto. Vamos lá, faça aí, faça assim com a mão. Você nunca vai esquecer, faça assim. Faça assim, conforto, miséria. Eu vou sair do conforto para resolver o problema da miséria. É isso que Deus quer. Pessoas que estão dispostas a sair do comodismo. É isso que Deus quer. Pessoas que estão dispostas a sair do lugar onde você se assentou, onde você tem proteção. Nessa manhã o Senhor te faz uma pergunta: você está disposto a trabalhar na obra? Você está disposto a largar o conforto do palácio para servir na obra de Deus? Você está disposto a largar a proteção do palácio para trabalhar na obra de Deus, onde Sanbalate e Tobias estão te afrontando, onde eles estão incitando exércitos inimigos ao redor para ir contra a obra que você está fazendo? Deus, Ele quer saber nessa manhã, como está o seu coração na obra dEle? Porque a gente fala de promessa, a gente fala de céu, a gente fala de glória, mas a gente se esquece que entre a promessa e a glória que há de ser revelada, foi pregado aqui, existe um processo e existem obstáculos. Vocês estão me ouvindo? Diga amém. A gente se alegra quando fala de um novo céu e de uma nova terra. A gente se alegra quando fala de ruas de ouro, mar de cristal. A gente se alegra quando fala da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus. A gente se alegra quando fala que Deus está sentado em um alto e sublime trono, e à sua destra está o seu Filho amado Jesus. A gente se alegra quando a gente fala que do meio dos dois tronos sai um rio de águas vivas. A gente se alegra, salta, o coração ferve quando alguém canta que do lado direito do trono existe 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais ele se levanta e caminha, está o Filho do Homem. A gente se alegra quando pensa em tudo isso. Mas será que a gente vai chegar lá? Porque para chegar lá eu preciso vencer obstáculos. Eu não vou chegar lá de qualquer maneira. A gente olha para a promessa, olha para o alvo, mas às vezes o obstáculo nos faz parar. Jerusalém está devastada, o muro está em miséria, as portas estão queimadas. Neemias olha e fala assim: eu vou colocar meu coração nesse negócio, porque a cidade não vai continuar do jeito que está, a casa de Deus não vai continuar do jeito que está. E nessa manhã você tem que se levantar e também colocar no seu coração dizendo: esta casa não vai ficar do jeito que está, a minha casa não vai ficar do jeito que está, o meu casamento não vai ficar do jeito que está, os meus filhos não vão ficar do jeito que está, a minha empresa não vai ficar do jeito que está. Só que Deus quer saber se você está disposto a trabalhar, a deixar o conforto e o comodismo do palácio. Olha aí para quem está do seu lado, pergunta assim: você está disposto? Fala, mas fala mais forte, diga assim, ó: você está disposto mesmo?
Era uma vestimenta real para estar na presença do rei. Ele era copeiro, ele vinha servindo a taça do rei. E agora, Neemias? Eu vou vestir minha roupa de ajudante, vou pegar minha colher de pedreiro, vou colocar minha espada na bainha. Para onde você vai, copeiro? Eu tenho uma grande obra para fazer. O avivamento tem que começar em você. A gente chega no culto, hoje vai ter um avivamento. Não, vai viver um avivamento lá na tua casa. Vai lá viver avivamento com a tua esposa. Vai viver uma mudança de caráter lá dentro da sua casa. Não vem querer buscar fogo aqui, porque quando você vem buscar fogo aqui é fogo estranho. Você tem que trazer esse fogo do altar de casa. Tem gente que quer pegar fogo na igreja. Tem gente que a semana inteira atribulado, xingou o motorista, bateu na mulher, deu bicuda no filho. Aí chega no culto, vamos moleque, que hoje eu vou pegar fogo. Fogo estranho. Aquilo que a gente vive aqui, a gente já tem que estar vivendo lá em casa. Aquilo que a gente mostra aqui dentro, a gente tem que estar vivendo lá onde a gente trabalha, sabe? Lá dentro da empresa, lá dentro da escola. Nós precisamos estar vivendo esse avivamento. Porque chega domingo de manhã um fogo, chega quarta, agora é parábola, é série, que poder, que glória. Cadê? E quando sai do portão para fora? Continua, leva a glória de Deus, o Espírito Santo ainda está na sua vida? Precisamos sair do comodismo. E não é fácil não. Pergunte por quê? Porque a palavra contrária vem. E eu aprendi uma coisa: sempre que você for fazer algo para Deus e que é de Deus, vão se levantar pessoas contra aquilo que você está fazendo. Agora quando você estiver fazendo alguma coisa, estiver todo mundo, tá certo, é isso mesmo, faz mesmo, já dá uma pensada, hein? Mas quando se levantar a pessoa e falar assim, para com isso, você é fraco, você não vai conseguir fazer, não tem mais jeito para a tua casa, não tem mais jeito para a tua empresa, não tem mais jeito para a tua família, pode investir, porque o diabo está querendo destruir aquilo que está dando fruto. Eu vou falar de novo. O diabo não tenta destruir aquilo que já é dele, ele tenta destruir aquilo que vem de Deus. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã, esteja na posição que Neemias está, sentado, chorando, lamentando. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para falar com você que se o teu coração estiver inclinado para essa palavra, se o seu coração estiver inclinado para Ele, Ele vai mudar a tua história. E Deus não me trouxe aqui para dizer que vai ser fácil, porque nada na Bíblia foi fácil. E tudo que Deus venceu foi em desvantagem. Você está aí ou você já foi embora? Gideão, tem quantos? 300. Pronto, agora tá bom. Contra milhares, Senhor? Sim. Moisés, o que tem na mão? Uma vara seca, Senhor. Vai ser instrumento de milagre. Senhor, é só uma vara seca. Davi, o que tem na mão? Uma harpa velhinha que eu tocava lá no campo, fiz alguns salmos. É o que você tem? É, quando você tocar, o espírito imundo de Saul vai sair. Deus não vai te exigir nada que você não possa ter. Deus vai usar aquilo que você tem, porque Ele vai mostrar que o poder dEle te basta, e Ele vai aperfeiçoar essa tua fraqueza. Se Deus fosse escolher pessoas capacitadas para a obra, vamos fechar a igreja e vamos embora, porque não tem nenhum capacitado. Não, mas o irmão prega tão bem. Não é ele, é Deus. Nosso irmão toca tão bem, louva tão bem. Não é ele, é o Senhor dele, é o Espírito Santo que está nele. Porque quando tivermos a vaidade de falar, sou eu, Deus já não está mais com você. E se Deus não está mais com você, você não vai vencer, porque a garantia da tua vitória é o Senhor, não é a tua capacidade. A garantia da tua vitória é o que Deus tem para fazer na tua vida. 5 reis, para você entender, 5 reis se levantaram contra os gibeonitas. 5 contra 1. Desvantagem. E do lado de cá, o povo era mais fazendeiro do que guerreiro. Mas os gibeonitas tinham feito pacto com Josué. Josué olhou a situação, tem mais lá do que aqui, e os de lá são mais guerreiros do que os de cá. E aí, Josué? E aí, Senhor?
Vai para a guerra, Josué. Porque hoje, olha o que Deus falou. Hoje eu entrego o inimigo na tua mão. Nem se, presta atenção para você entender essa palavra. Nem se o inimigo ficasse parado, de braço cruzado, e Josué passasse com o povo só com a espada, matando, daria tempo de Josué vencer aquele exército em um dia. Vocês estão aí ou vocês já foram embora? Mas Deus olhou e falou: Josué, hoje, você vai vencer esse exército. Josué olhou, com esse povo aqui, vou vencer com o que eu tenho, com o que você tem. Vai, você tem coragem? Tem. Josué entrou na batalha, começou a espada para cá, espada para lá, no meio da batalha, pergunta o que aconteceu. Começou a cair do céu pedra de fogo. Eu acho que você não ouviu o que eu falei. E o fantástico, diga o que é, que o povo de Josué estava aqui em batalha. Eles eram poucos, era 20% do que o outro exército tinha. Josué estava aqui com o povo batalhando. Aí Deus pegou, fez tipo assim, ó. Pronto, daqui para cá é o que você aguenta vencer. Esse aqui, deixa comigo. Josué escreve assim, ó: mais foram naquele dia os que o Senhor matou a pedrada do que Josué venceu a espada. E eu tenho outra coisa para te falar. Pergunte o quê? Nem com a ajuda de Deus ia dar tempo. Porque Deus falou: eu te entrego esse exército. Aí Deus olhou e falou assim: o dia vai virar. O dia vai virar. O dia vai virar. Deus olhou e falou assim: ei, segura o processo de rotação da terra. Segura. Para quê? O dia não pode acabar agora. Porque eu falei que eu ia entregar a vitória dele hoje. Sol parou onde estava. Ah, sol não mexe. Você entendeu o que eu estou dizendo? O povo lutava e o sol não saía do lugar. Porque a terra parou de rodar. Você está ouvindo o que eu estou dizendo ou não? Porque Deus falou: é hoje que eu vou te dar vitória. Eu paro o relógio. E o relógio que eles tinham era qual? Solar, pela sombra. Deus falou: é hoje. Você fez a conta, falou: não dá. Você viu a pedra descendo e fez a conta de novo, falou: mesmo com pedra, não dá. Deus falou assim: calma, eu vou dar mais uns minutinhos para vocês. Eu vou dar mais um minutinho para você, mas você vai vencer. Você vai ser vitorioso. Diga de que jeito? Do jeito mais improvável que existe, mas vai. Porque na vida do crente é milagre ou é milagre? Se não, não sei que cristão é esse. Não, Deus, se o Senhor me der, eu faço. Eu faço e eu sei que o Senhor é comigo. Tem que parar com isso, irmão. É muito fácil fazer quando tem. Não, vamos planejar. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso. Quanto que tem aí? 500 mil reais. Bora. E ainda o camarada tem coragem de falar assim, ó: oh, Deus, nos ajuda na nossa pobreza. Eu quero ver fazer a obra de Deus quando você olha para o caixa, fala assim, ó: tem nada. Quero ver você dar glória a Deus quando você abre a conta e fala assim: eita, acabou, Senhor. Mas eu vou cumprir os negócios aqui, Senhor. Deus vai fazer milagre na minha vida. Essa igreja aqui é um milagre. Essa cadeira que você está sentado é um milagre. Nós temos 4 meses de igreja. 4 meses. Fizemos dia 13 desse mês. 4 meses. E nós vivemos milagre todos os dias e todos os cultos. Sabe por quê? Pergunte por quê. Porque o coração do povo está na obra. Neemias capítulo 4, versículo 6. Coloca aí, faz favor. Neemias 4, 6, olha só. Neemias teve coragem de ir para a tribulação, para o problema. Ele enfrentou, ele teve coragem. Neemias capítulo 4, versículo 6. Assim, é para você dar um glória, irmão. Se você não der glória, é porque você já morreu mesmo. Mas nós vamos orar para você ressuscitar. Assim, edificamos e todo o muro chegou até a metade. Pergunte por quê? Porque o coração do povo se inclinava a... Se a tua família acabar, é porque faltou do teu coração nesse negócio. Se o teu ministério acabar, é porque está faltando coração nesse negócio.
Talvez você chegue diante de uma situação que é a mesma que Neemias chegou. E você chega a uma conclusão: é impossível fazer essa obra. É porque a gente fala de muro, a gente pensa no quê? Nessas paredes de hoje, nesses muros de hoje. Não, irmão. Os muros de Jerusalém passavam 2 carros de boi, um de cada lado, assim, as carroças. Tinha gente que morava no muro, tinha casa. Não é esse negócio aí não. Muro de Jerusalém inteiro, 12 portas, cheio de brecha, todo fendido, todo arrebentado e destruído, queimado as pedras, cheio de entulho. Neemias olhou para aquilo ali, o povo em miséria, o povo estava em... E o dinheiro para a obra? Não, vou falar de novo. Anani chegou e falou: o povo está em miséria, em calamidade, está tudo destruído, acabou tudo. Neemias doido: vamos para Jerusalém. Fazer o quê? Vamos arrumar esse negócio. Quanto que tem no caixa? 0. Com dinheiro e ferramenta, daria 3, 4 anos para reedificar o muro. Você não vai dar glória? Neemias fez em 52 dias. Não, vou falar de novo porque você não ouviu. Neemias sem provisão, sem nada, fez em 52. Mas só que ele não tinha nada no início. Mas ele tomou a posição: eu vou para Jerusalém. Quando ele falou: vou para Jerusalém, o rei pegou e falou: Neemias, vem cá. Sim, senhor. Você vai para onde? Para Jerusalém, senhor. Meu rei, cidade está miséria, o povo está devastado, o muro está tudo destruído. E aí, Neemias, o que você vai fazer? Não sei, mas parado aqui no conforto do palácio eu não posso ficar. Você tem o que, Neemias? Eu não tenho nada, mas eu tenho o meu coração. O rei pegou e tirou uma carta. Não, você não ouviu. O rei tirou uma carta. Neemias, eu te dou carta. As províncias que você for passando, o que você precisar, mostra a carta do rei e pega. Aquele que entrou na obra sem nada, agora tem uma do rei. E o rei de Suzã era o rei de todas as outras províncias. Ele passando em viagem, em rumo a Jerusalém, passava por uma província. O que é isso? Carta do rei, o chefe. O que você precisa, senhor Neemias? Madeira. Você não ouviu? Madeira. Quantas? Bastante. E embora. Outra província. Neemias, o que você precisa? Preciso de carro de boi. Preciso de cimento, betume. Preciso de trabalhador, preciso de guerreiro que tem o coração na obra em Jerusalém. Aquele que começou sem ter, mas quando ele toma o primeiro passo, eu tenho que fazer alguma coisa. O rei lhe deu carta. E ele saiu pegando tudo que ele precisava. E não acha que ele estava cheio de pedreiro, não. Ele tinha poucos trabalhadores com ele. Primeira noite que ele chega em Jerusalém, pergunta o que ele fez. Ele saiu de madrugada, pegou o cavalo e deu uma volta para ver como estava o muro. Todinho, a volta completa. Quando ele terminou, ele falou: agora eu vou montar uma estratégia. E aí, Neemias, qual que é a estratégia? A mão do Senhor é conosco. Como é que é? A estratégia é a seguinte: Jerusalém está desprotegida. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque Jerusalém está sem muro. O muro é exército nós não temos, somos poucos. O muro está cheio de brecha. A porta não tem para proteger. E em volta tem exército inimigo. E ainda tem um Sambalate de Tobias que fica lá. Vocês têm que fazer alguma coisa contra esse povo. E aí, Neemias, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar. O que nós vamos fazer, Neemias? Vamos trabalhar. Só que a estratégia é a seguinte, pergunte qual? A gente segura a ferramenta numa mão e a espada na outra. Não entendi. Neemias falou assim: a ordem é a seguinte: é a ferramenta de construção numa mão e a espada.
Eu vou falar de novo para ver se você escuta. Neemias, como que é para trabalhar? É a ferramenta em uma mão e no outro a espada. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus te chamou para uma grande obra. Talvez você não tenha estratégia, mas Deus está te dando estratégia hoje. Olha para ele e fala assim, ó: é trabalhar com uma mão e a espada na outra. Aí chegaram para Neemias e perguntaram: o que é que vai ser feito primeiro? Vamos levantar o muro até a metade, pelo menos, e vamos fechar a brecha. Ah, pai, mas uma porta desse tamanho aqui, ó, porta larga dessa, você vai deixar aberto? Vou. O que você vai fazer primeiro? Vou fechar a brecha. O que você vai fazer por último? Pôr porta. O que você vai fazer primeiro? Fechar a brecha. O que você vai fazer? Ó, aprendi com o pregador, tá vendo? De sábado. O que você vai fazer por último? Não pegaram. Colocar a porta. O que você vai fazer primeiro? Fecha. O que você vai fazer por último? O que você vai fazer primeiro? O que você vai fazer primeiro? O que você vai fazer por último? Pronto. Então Neemias fala: primeiro vamos fechar as... Versículo 7, 4:7. Neemias 4:7. Olha lá. Mas quando Sambalate e Tobias, os arábios e os amonitas, os asdoditas, ouviram que a restauração das muralhas progredia e que as brechas já estavam sendo fechadas, ficaram irados. Vai para o capítulo 7, versículo 1. Agora, 7:1, coloca aí. Olha lá, ó. Sucedeu mais que, depois que o muro foi edificado, eu levantei as... Versículo 4, capítulo 4, versículo 7. Primeiro ele fechou a... Capítulo 7, versículo 1. Depois de ter terminado o muro, a última coisa que ele fez foi colocar a... Pegou aí? É isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Pergunte por quê? Porque o diabo não vai te enfrentar pela porta. Porque a Bíblia diz que quem vem pela porta é pastor da ovelha. Mas quem vem por outro lugar, ele vem para matar, roubar e destruir. Neemias falou assim: fecha a brecha. Por quê? Pergunte por quê? Porque se o inimigo chegar pela brecha, ele me pega de surpresa. Mas se ele entrar pela porta, eu estou vendo que ele está vindo. Se chegar alguém aqui, se eu ver que o cara é estranho, eu já tenho que, ó, posição, papá, vamos pegar ele. Porque eu estou vendo, ele está aí. Agora o cara está pulando aqui atrás, tirando a telha, pulando. Vai me pegar de sur? Então a gente primeiro fecha a, depois a gente coloca a. É isso que está faltando lá na tua casa. Porque a porta você mostra para todo mundo: olha a porta, olha a fachada da minha casa. Mas e a brecha? O diabo não vai entrar na tua família, na tua casa, no teu casamento, no teu ministério, pela porta. Ele vai procurar uma brecha, porque ele sabe que lá dentro você está com uma espada na mão. Acho que você já foi embora. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó: várias coisas você está aprendendo aqui hoje. Fala para ele assim: primeiro, Deus quer saber se você está disposto a deixar o conforto do palácio para começar um trabalho na obra dele. E você não tem recurso, mas diga para ele: Deus proverá. Deus quer saber se você já colocou o coração no negócio. Porque Deus só vai prover quando Ele vê que o teu coração está no negócio. Diga: o que mais? Diga assim para quem está do seu lado: você aprendeu a não olhar para o obstáculo, mas você vai olhar para o fruto e para a promessa. Diga assim: você, diga irmão, diga: você não vai olhar para os opositores. Diga assim: você não vai se importar com palavra contrária. Agora dá um grito e pergunta: por quê? Porque foi Deus que te chamou para essa grande obra. Pode se levantar quem quiser, irmão. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Sabe o quê? Se Deus está com a igreja, nós somos a maioria. Se Deus está com você sozinho, você é a maioria. Aprendemos mais nessa manhã. Pergunte o quê? Deus não assina embaixo e não dá recurso se nós primeiro não colocarmos o nosso coração.
Seriam uns 3 anos para levantar aquele muro. Fizeram em 52. Os inimigos ficavam assim, ó. O texto diz que os inimigos ficavam assim, ó. O que fazem esses fracos judeus? O que fazem esses fracos judeus? Talvez alguém olhou para você e falou assim, ó. O que faz esse fraco? Satanás, irmão, você tem que aprender. Pergunta o quê? Satanás, tudo que ele fala é o contrário. Quando ele te chama de fraco é porque você é. Quando ele te chama de derrotado é porque ele sabe que você nasceu pra. Sabe qual é o teu problema? É que você está acreditando mais na palavra do diabo, do macumbeiro, do que na palavra de Deus. O que fazem esses fracos judeus? Neemias olhou para o povo e falou: não dá ouvido, continua trabalhando. O texto diz assim: e eles cumpriram o tempo de reconstrução do muro e acabaram em 52 dias, porque a mão do Senhor era com eles. Você tem coragem, olha para quem está do seu lado e fala: como que você é fraco se Deus está contigo? Aprendemos nessa manhã, estou recapitulando, Neemias 4:7, que Neemias foi inteligente. O que é que você vai fazer, Neemias? Primeiro, eu vou fechar a brecha. Sabe o que é a brecha? É aquele problema pequeno que você acha que não vai destruir tua casa, que não vai destruir teu casamento, que não vai destruir teu ministério. Mas é por ali que Satanás vai entrar. Quando Salomão ele escreve o livro de Cantares, ele diz assim, ó: não deixe que as raposas e as raposinhas entrem na vinha. Às vezes nós estamos lá, construímos uma cerca, protegemos a nossa vinha, aquilo que nós amamos. Pode ser sua empresa, seu ministério, sua família. Nós protegemos aquilo que nós amamos. Pegamos e falamos: uma raposa é mais ou menos assim, então eu vou colocar a cerca até aqui, fecho assim, deixo só um buraquinho assim, ela não vai conseguir entrar. Mas sabe o que você esqueceu? Pergunta o quê? Raposa tem raposinha. Vou falar de novo. Toda raposa tem filhote. E aonde a raposa não entra, a raposinha. E a raposinha quando entra, você olha e fala assim: ela é fraca, isso não tem poder de danificar a minha vinha. Pergunta o que ela faz. Ela vai comendo. Ela vai se alimentando da sua vinha. E quando a raposinha se alimenta, então ela se torna uma raposa grande. E aí ela destrói a sua vinha. Ou seja, o problema pequeno está chegando, você fala: aqui não, raposinha. O grande chega, eu sei que você já está ligeiro com o grande. Sai, raposa! Mas você fica: ai, como que a raposinha é bonitinha. Vou criar. Ela só come umas 2, 3 uvinhas. Mas diga, esse problema vai crescer dentro da tua casa. Vou dar um exemplo bíblico, você quer ou não? Abraão passou pelo Egito, sim ou não? Ele foi abençoado. Diga com o quê? O rei do Egito falou assim: vou te dar um presente. Qual presente? Essa criança aqui, leva para você, é uma egípcia. Nossa, você vai me dar uma serva egípcia? Uma criança? Oh, como ela é bonitinha. Nossa, vamos. Só que a serva egípcia, os anos se passam, e dentro da sua casa ela cresce, e ela se tornou Agar, fruto do problema do teu casamento. E aí? Mas quando ela chegou, ela era só uma criança. O problema cresceu dentro da tua casa. E foi dito aqui hoje, no início: Abraão estava com vontade já de eu ter que mandar esse problema embora. Aquilo que no início era um presente, ele pegou um odre de água e um pão, irmão. E de madrugada dispensou Agar. Quem faz de madrugada é porque está fazendo o quê? Escondido, irmão. Quem dá um odre de água para uma mulher com uma criança e um pão e manda para o deserto é porque quer que ela vive? Que se livrar do problema, que ele mesmo aceitou. Porque o problema chega na tua casa como presente. Você está aí ou você já foi embora? Tem coragem de falar assim: mas aqui não, Satanás. Porque eu aprendi nessa manhã a fechar a brecha. Não vai entrar pela brecha, porque eu estou fechando nessa manhã.
Satanás não vai destruir tua casa, não vai destruir tua família, não vai destruir teu ministério, não vai destruir tua alegria, porque maior é o Senhor que te levantou para essa grande obra. Maior é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Maior é o Senhor da igreja, porque Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é o nosso refúgio, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o teu Deus, o teu Senhor. Para fechar, coloca aí o capítulo 7, versículo 1. Sucedeu mais que, depois que o muro foi edificado, deu certo, eu levantei as portas, e aí sim foram estabelecidos porteiros, cantores. Tem algo estranho nesse texto. Você quer aprender ou não? Tem algo estranho ali, no final. Pergunte por quê? Porque o camarada hoje, porque canta, quer ser chamado de levita. Mas levita é levita, cantor é cantor. Está no texto. Foi colocado porteiro, os cantores e também os levitas. Sabe qual é o problema desse povo que quer cantar e falar que é levita? Eles nem a Bíblia lê. Os levitas não eram cantores. Diga o que eles eram: sacrificadores. Eles começaram a cantar depois, porque não tinha ninguém para cantar. Você está aí ou você já foi embora? Se está estabelecendo porteiro, se está estabelecendo cantor e os sacrificadores, diga o que é isso. Você não está pronto. Pergunte melhor, diga o que é isso. Quer dizer que a casa está pronta para ter culto. Está pronto para adorar a Deus, está pronto para servir, está pronto para render graças. Vocês não pegaram ainda a revelação. A gente sai desesperado, afobado na ênfase pentecostal. Eu tenho que adorar, eu tenho que louvar, eu tenho que bendizer. Calma, respira. Primeiro constrói, tampa a brecha, coloca a porta. Quando tu estiver no lugar, você adora. Porque Deus nunca aceitou culto de altar quebrado, nem oferta. Quando você trouxer a oferta ao altar e lembrar que tem um problema com o teu irmão, deixa a oferta e vai se consertar com o teu irmão. Porque antes de prestar culto, aleluia, glória a Deus, pá, cantá-lo, nossa que maravilhoso, você tem que endireitar a tua casa, você tem que endireitar a tua vida. Paulo dava esse conselho direto, diga qual? Cuida-te de ti mesmo e da sã doutrina. Cuida de ti mesmo, sabe, assim, nos dias de hoje, você está pronto ou não? Vá cuidar da sua vida. Você gasta tanto tempo cuidando da vida dos outros e dando palpite, que a sua vida fica sem cuidado. Cuida-te de ti mesmo. Cuida da tua casa, cuida da tua esposa, cuida do teu esposo, cuida da tua família, cuida dos teus filhos. Tira tempo para os teus filhos, tira tempo para a tua casa, tira tempo para a tua família. Cuida da tua empresa. Levanta os muros, tampa as brechas. Diga aí. Estabelece porteiro, canta, louva, adora, glorifica, entrega o que você tem de melhor. Você pode glorificar a Deus essa manhã?